Bem-vindos ao canal Servidores Públicos Unidos do município de Taubaté. Me chamo Cleiton Carvalho. Este canal tem como intuito de divulgar informações a respeito do serviço público para os servidores públicos do município de Taubaté. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber em primeira mão todos os vídeos e novidades e também deixar um joinha no vídeo para ajudar na nossa divulgação. Bom, antes da gente iniciar a discussão, eu quero ressaltar aqui: o meu nome está no processo como autor, porém não fui eu o único a fazer isso. A Comissão dos Servidores Unidos é quem entrou com a ação através da ajuda de muitos servidores, com uma vaquinha que a gente fez para poder bancar o advogado. E agradeço muito, aliás, a todos que puderam participar, seja contribuindo financeiramente ou tenha sido contribuído de forma divulgando, né, a vaquinha, divulgando as informações. Então agradeço muito já de antemão a todos que puderam ajudar-nos nesse sentido. Aí me perguntam, por que então o seu nome está no processo? A comissão não é uma instituição jurídica ainda, não constituímos uma pessoa jurídica, né? Somos apenas vários servidores ativos e inativos que estamos em busca de um pró, de um trabalho. Então a gente não constituiu uma pessoa jurídica. Para o processo era necessário um autor. E aí eu me disponibilizei e fiz o intermédio disso. Mas deixando bem claro, não fui o único, foi a comissão. Eu apenas fui um intermediário, intermediei com o meu nome nessa ação. Bom, e após esse festival de irregularidades, chegamos aqui à terceira e última irregularidade. A ação que foi vencida, né, foi julgada procedente em 12/6/2020, onde a gente conseguiu anular a eleição deste ano. Aqui, antes de iniciar a discussão da sentença, quero fazer um parênteses. Está sendo divulgada uma fake news dizendo que a comissão ela se omitiu em relação ao estatuto. O estatuto foi divulgado, tem publicação de novembro de parte do estatuto. Não conseguimos publicar o estatuto inteiro, pois o tamanho do arquivo é muito grande, o Facebook não aceitava. Eu consegui agora, no último dia 23, reduzir esse arquivo e ele está sim publicado e divulgado. Infelizmente, uma pessoa que não é mais servidora foi exonerada através de processo administrativo e está causando esse transtorno, espalhando essa fake news, sendo que ela foi a primeira pessoa a ter acesso a esse documento e até hoje se omitiu na divulgação do mesmo. Bom, então aqui iniciando a discussão da sentença. Antes de adentrar ao mérito das questões levantadas na petição inicial, constato que o reclamado sequer encartou aos autos sua ata de posse, instrumento formal e necessário a legitimar quem é a pessoa responsável por conferir poderes judiciais ao advogado constituído pelo réu. Veja-se que o reclamante foi preciso na sua petição inicial ao comprovar que o oficial de registro de pessoa jurídica da comarca de Taubaté negou o registro de posse à atual diretoria sob o fundamento de que houve violação à cláusula 49ª do Estatuto Social do Sindicato durante o processo eleitoral. Ainda recomendou novas eleições no correr do ano corrente, 2020. Isso significa o quê? Ao contrário do que foi dito na tribuna pelo atual presidente do sindicato licenciado, o próprio cartório recusou a ata de posse da atual diretoria, né, para a próxima gestão, porque estava em desacordo com o estatuto. Bom, aí como o cartório recusou o artigo 49, que diz o artigo 49? As eleições de que trata o artigo anterior serão realizadas no ano anterior ao término do mandato vigente, ficando estabelecido ainda o primeiro dia útil subsequente ao término do mandato vigente para a posse da nova diretoria eleita. Isso significa o quê? A diretoria atual tem o seu mandato até 1º de março de 2021. Um ano antes, eles deveriam então realizar essa eleição entre 1º de março de 2020 e 1º de março de 2021. A eleição foi realizada no dia 22 de janeiro de 2020, segundo está aí na ata que eles registraram no cartório. Que eu vou ler. Aqui está o edital de convocação, né, das eleições deste ano. Segundo o edital de convocação, as eleições dos membros dos órgãos que compõem o Conselho Diretivo do Sindicato realizar-se-ão no dia 10 de fevereiro de 2020, no horário aí das 8 às 17, sendo que a posse dos eleitos se dará no 1º de março de 2021. Bom, e aí está a ata, né? Aos 20 dias do mês de janeiro de 2020, ou seja, 10 de fevereiro era a data de eleição e eles anteciparam a posse para o dia 20. Não cumpriram os 30 dias da publicação do edital, que foi feito no dia 8.
a eleição dia 10, eles deveriam ter aguardado o prazo para poder tomar posse. Não, já fizeram a eleição e tomaram a posse no dia 20. E aí continuamos a discussão. Não é só isso. A cláusula 54 do Estatuto Social do Sindicato é categórica ao afirmar que as eleições devem ser convocadas por edital, publicado com antecedência mínima de 30 dias, da data aprazada para as eleições. No caso submetido à apreciação, as eleições ocorreram em 22 de janeiro de 2020 e os editais colacionados com a contestação consignam que a publicidade da data designada para as eleições foi feita nos dias 15 de janeiro de 2020, 17 e 18, ou seja, houve outra mácula ao processo eleitoral. Bom, e o que diz o artigo 54 no Estatuto? As eleições serão convocadas por edital com antecedência de no máximo 180 dias e no mínimo 30 dias contados da data de realização da eleição. Cópia do edital a que se refere este artigo deverá ser afixada na sede do sindicato. O edital de convocação das eleições deverá conter obrigatoriamente. Ou seja, eles não afixaram e não convocaram 30 dias antes. Segundo as folhas anexadas, foi no dia 15, 17, e a posse no dia 22. Então não teve nenhuma semana da publicação, né, da fixação do edital até a eleição realizada por eles. Ainda sob o prisma da formalidade de que reveste o ato editalício, é certo que para assegurar mais ampla divulgação das eleições, o edital deverá ser afixado na sede e aviso resumido do edital deverá ser publicado ao menos uma vez em jornal de grande circulação, cláusulas 54 e 55 do Estatuto Social. Entremente, superado este obstáculo, é preciso constatar-se que não há qualquer prova nos autos que indique que o edital foi afixado na sede do sindicato, o sindicato réu. As fotos, as folhas 154 e 157, apenas comprovam a data em que o edital foi emitido, mas não comprova que o instrumento editalício foi exposto na sede para a ciência de seus associados. Nessa perspectiva, portanto, a nova falha procedimental. E o que vai dizer então o artigo 55? No mesmo prazo mencionado, o artigo anterior deverá ser publicado aviso resumido do edital. Para assegurar mais ampla divulgação das eleições, o aviso resumido do edital será publicado pelo menos uma vez em jornal de circulação na cidade de Taubaté. Então aí corroborando o que o juiz colocou, né? Feriu os artigos 54 e 55. Aí como prova de que foi fixado, quando a gente fala fixação, a gente imagina um quadro de recados, a porta, um mural de vidro. Não. O que eles alegaram como fixação do edital no sindicato? Seriam as fotos que então eles colocaram aí 3 fotos do edital dentro de uma caixinha, né, meio escondido. E aqui eu mostro para vocês, eu estive lá agora no começo do ano, assim que você entra no sindicato ao lado direito, tem um biombo com vários folhetinhos, né? E aí tem aquela caixinha de acrílico junto com o folhetinho. Olhando um pouco mais de perto, tem um clipe ali atrás que na hora que você puxa, tadã, de repente aparece aí o edital antigo. Esse ainda é o antigo. Ou seja, não foi afixado, ele foi escondido para que ninguém o encontrasse. E aqui o juiz continua. Concluídos, é certo que o processo eleitoral foi feito às pressas, não garantindo meios democráticos, lisura do pleito, nem igualdade de condições a chapas concorrentes, pois sequer houve tempo hábil para a formação de oposição. Tanto é verdade que a chapa da situação concorreu como chapa única e permanece na direção atual do sindicato, e assim resta clara ofensa do reclamado a cláusula 50 do seu Estatuto Social. Bom, o que diz a cláusula 50? Será garantida por todos os meios democráticos a lisura dos pleitos eleitorais, assegurando-se condições de igualdade às chapas concorrentes, quando for o caso, especialmente no que se refere a mesários e fiscais, tanto na coleta quanto na apuração de votos. Ou seja, a partir do momento que o sindicato não cumpriu o estatuto na divulgação, ele não permitiu igualdade de concorrência, sendo que a gente já tinha chapa formada desde dezembro, já vimos protocolando pedidos sobre a informação da eleição. Tivemos o nosso presidente da comissão, o senhor José Oliveira, presente no sindicato na semana que estava aberta a inscrição. Ele conversou com a presidente Mara, a mesma disse que ainda estava cedo, não tinha nada e já estava valendo a inscrição.
Com relação à alegação autoral de que o edital deveria conter apenas data, local e prazo para registro de chapas, nos termos da cláusula 52, parágrafo 2º do Estatuto Social, entendo que esse dispositivo fixa as informações mínimas e essenciais à validade do instrumento editalício, não impedindo que outras mais sejam acrescentadas. Tais requisitos de validade foram cumpridos pelo reclamado. Bom, aqui ele diz que essas questões foram cumpridas. O que faltou foi a divulgação. Não foi colocado a fixação do edital. As informações que estavam contidas neles, ok, mas ele não foi colocado da forma que deveria. Diante de todos esses equívocos procedimentais perpetrados pelo reclamado, com fundamento na cláusula 79 do Estatuto Social, declaro nulo o processo eleitoral do escrutínio de dirigentes e Conselho Fiscal, culminando em 22 de janeiro de 2020, suspendendo-se a posse automática da chapa única que atualmente preside o reclamado. E o que vai dizer o artigo 79? Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado nos termos desse estatuto, ficar comprovado que foi realizada em dia, hora e local diversos dos designados no edital de convocação ou encerrada a coleta de votos antes da hora determinada sem que haja votado todos os eleitores constantes da folha de votação, que foi preterida qualquer das formalidades essenciais estabelecidas nesse estatuto, que não foi cumprido qualquer dos prazos essenciais estabelecidos na lei e nesse estatuto. Bom, aqui fechamos com chave de ouro. Não se cumpriu quase nada, né? Bom, aqui fechamos com chave de ouro. Praticamente não se cumpriu nada do que o estatuto determinava. Consequentemente, determino ao reclamado que promova novas eleições para os cargos de dirigentes e conselheiros fiscais no prazo de 60 dias, dando-se ampla divulgação do edital convocatório, preferencialmente no jornal O Vale. Bom, o juiz aqui determinou que fossem feitas as novas eleições e sugeriu que eles utilizassem o jornal O Vale, que é um jornal de grande circulação na cidade, e não mais o Correio da Cidade, que é um jornal que ninguém conhece, que ele não tem distribuição certa, ele não tem endereço comercial, ele está situado em um endereço residencial aqui no Parque Paduan, em Taubaté. Não existe uma tiragem, não se sabe quando ele é distribuído, por quem, onde. Então foi aconselhado um jornal sério, um jornal verdadeiro, e não aquele jornal caseiro que o sindicato utilizava para divulgar. No entanto, infelizmente, estamos numa era digital. Nós solicitamos que as divulgações fossem da forma mais ampla possível, mas o juiz indeferiu. O que ele indeferiu? Indefira os pedidos de afixação de edital em todas as repartições municipais, site do sindicato e o WhatsApp dos associados, bem como o pleito de obrigação de entregar lista dos eleitores aptos a votar, porque o Estatuto Social não obriga o ente sindical a tais condutas. Aqui eu fico preocupado. O sindicato pode fraudar a eleição. Por quê? Não se sabe quem são os sindicalizados. Ele de repente aparece lá, teve 500 votos. Quem são os sindicalizados? Eu não sei, eles não fornecem, infelizmente o juiz indeferiu isso. Além de ter indeferido divulgação no site do sindicato e WhatsApp. Um absurdo em plena era digital, mas nem tudo são flores. Ante todo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cleiton Araújo de Carvalho em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Taubaté. Declaro nulo o processo eleitoral de escrutínio de dirigentes e Conselho Fiscal culminado em 22 de janeiro de 2020, suspendendo-se a posse automática da chapa única, que atualmente preside o reclamado, e condeno o reclamado a promover novas eleições para os cargos de dirigentes e conselheiros fiscais no prazo de 60 dias, dando-se ampla divulgação do edital convocatório, preferencialmente no jornal O Vale. Bom, o juiz reforça: usem um jornal de grande circulação, não use um jornalzinho de fundo de quintal novamente. Bom, aqui eu mostro para vocês a ata de quem esteve na eleição do sindicato. Apenas 6 pessoas estiveram na eleição do sindicato. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Solicito apoio à nossa chapa, a chapa Renovação. Já foi divulgado aí o nosso slogan. A gente vai estar divulgando aí nas próximas semanas um jornal mostrando quem é quem da chapa. Independente da chapa, ela pertence à comissão, são membros da comissão. A comissão continuará trabalhando mesmo com a eleição da chapa junto com a chapa no sindicato.
Peço a todos apoio, pois fizemos um trabalho sério, a gente vem fazendo um trabalho sério, conseguimos anular essa eleição e precisamos do seu apoio para continuar o trabalho em prol do servidor. Somos os únicos que estão preocupados efetivamente com o servidor e queremos trabalhar pro servidor e não em benefício próprio, como a gente vê acontecendo atualmente. Muito obrigado e até a próxima.